cavalheiros, eu sou o Alexandre do Papo nas Estrelas e hoje vamos fazer algo totalmente diferente do que fazemos normalmente no canal do YouTube. Que normalmente o projeto inicial no YouTube é assistir o Star Trek do começo ao fim, cada episódio, e analisá-los cada um deles. Mas hoje faremos algo totalmente diferente. A gente não vai assistir nada? Não vamos assistir nada. Eu quero assistir Star Trek. Hoje convido vocês a pensar e a refletir o porquê que a ficção científica não está mais dando aquele estranhamento, aquele maravilhamento que dava antigamente. Mas antes de descobrirmos essas coisas, precisamos começar com algumas definições. E a melhor definição é... Legal que a gente não se apresentou, né? A gente ensaia, não ouve nada. Calma, respira. Eu sou o Alexandre do Papo nas Estrelas. Eu sou o Newton, também do Papo nas Estrelas. Eu sou o Daniel, claro. Ele não é do Papo nas Estrelas, mas eu vejo. Tava passando por aqui. Bom, a gente vai fazer umas definições, então, rápidas, só pra não ficar muito chato, porque já basta vocês terem que olhar pra nossa cara. Ficção científica, né? O que é ficção científica? Agora sim. Dela. Bom, ficção científica. O que é ficção científica? Curto e grosso, a gente debateu bastante tempo sobre como que a gente vai definir o que é isso. Ficção científica, ela é a resposta da sociedade perante um evento tecnológico, a princípio. Tá? É a reação dela depois que algo externo àquela cultura, àquela comunidade aparece. Um ótimo exemplo disso é o livro e o filme Contato, de Carl Sagan, onde é uma unidade normal que a gente conhece, só que por radiotelescópios e tudo mais, a gente recebe a primeira mensagem de uma civilização alienígena e tudo muda. É isso. E é isso, a princípio é isso. Essa é a versão que a gente queria É deixar a versão claro. resumida, na verdade, né? Bem resumida. Bem resumida nada, não usou nada. A gente demorou muito tempo para chegar nessa definição. E outra coisa que a gente queria diferenciar é história e plot. As pessoas costumam equivocadamente achar que é a mesma coisa. E por incrível que pareça, são bem diferentes. Eu sou muito bom. Vamos Eu explicar também agora não. o que é. História é sobre pessoas e plot é sobre coisas. Mas como assim? Dá um exemplo. Dá um exemplo aí. Dá um Essa é a única exemplo. frase que a gente ensaiou e deu certo. Normalmente. Mostra aí pro pessoal pra ficar mais claro nisso. História é um menino que mora numa fazenda com os tios e não está muito feliz com essa vida. E ele encontra um velho que era conhecido do pai dele e ele dá alguma coisa do pai e através desse primeiro contato esse menino resolve seguir os passos do pai e conhecer qual foi o mundo que o pai vive. Plot é o sabre de luz e a estrela da morte. Se você tirar o sabre de luz, se tirar a estrela da morte, tirar as TIE Fighters, você ainda tem a história de Star Wars. Da família Skywalker. Da família Skywalker. Você procura consegue pelo pai colocar aquela dele. história num outro ambiente. Plot é quando você tem só a Estrela da Morte, só o Sabre de Luz, e aí você tem Star Crash, que é uma outra ficção científica que tem o Sabre de Luz Tem e todas essas tem... coisas, mas Omega não é Force Star também. Wars, é outra coisa Omega completamente Force. Você tem uma outra história, mas você não tem Star Wars. Agora, se você tirar o Sabre de Luz, você consegue contar aquela mesma história. Essa é a definição de história e plot que a gente queria deixar claro, assim. Importante também lembrar que se você tira a história, você ainda vai ter aquelas explosões, aqueles gráficos e tudo mais, mas ao mesmo tempo você não vai ter Star Wars. Você não vai ter Star Trek, por exemplo. Você deixa tudo e tira histórias, tira a história dele. Então isso é muito importante. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho história muito mais importante do que o plot. Bom, se você falou, discordo completamente. Eu te entendo, mas eu discordo completamente. Pegou essa frase minha. Me processa. Depois eu vou entender.
É o meu advogado. Bom, É o Japs. isso costuma acontecer nos programas também que a gente grava. A gente Eu sou advogado. foge do tema. Ele começou. O que agora a gente vai falar? Bom, tenho essas Puxa aí. definições bem claras sobre o que é história, o que é plot e sobre o que é ficção científica. Agora a gente pode voltar um pouco mais no tempo, na época em que a ficção científica, na origem da ficção científica, onde a ficção científica tinha todos esses elementos de estranheza, de maravilhamento que hoje está faltando um pouco. E uma das características principais da ficção científica ela era produzida por cientistas e acadêmicos, engenheiros e tudo mais, que tinham uma visão de mundo que queria transmitir para a humanidade, não necessariamente por meio de textos científicos ou acadêmicos, mas eles queriam contar uma história de uma visão de mundo que eles tinham e transmitir para as pessoas. E a parte da sociedade que recebia essa visão de mundo era um público muito pequeno, era um público de nicho. Era um nicho, na verdade. Era um público muito específico que queria ir atrás dessa fonte de ficção científica. Então, geralmente, eram estudantes de ficção científica, estudantes de ciência e letrados, inclusive. Inclusive, um ponto importante é que a ficção científica, na sua origem, pelo menos depois que ela virou pulp no território americano, a ficção científica não tinha pretensão literária, ela tinha pretensão de mostrar uma grande ideia. Sempre a ficção científica foi sobre uma grande sacada. Olha que ideia legal, olha que coisa bacana, né? Olha que conceito legal. Então, justamente por não serem escritores, não terem pretensões literárias, eles não tinham grandes voos literários, não tinha essa preocupação. Inclusive, eles eram muitas vezes recomendados. Não, peraí, menos literatura e mais ficção científica, mais hardcore. Uma outra característica também sobre a forma de escrita de antigamente, desses acadêmicos, mas é que eles estão acostumados a escrever artigos científicos, teses, dissertações, esse tipo de coisa, e são todos textos em que você tem que deixar tudo muito claro. Você não pode ter rodeios, você tem que deixar tudo, explicar tudo detalhadamente e tudo mais. E é isso. E eles fizeram suas histórias exatamente da mesma forma, da forma que eles sabiam ser. As histórias eram mais informativas do que qualquer outra coisa. Elas apresentavam uma ideia nova, uma ideia não muito conhecida pelo público em geral, através desses histórias de ficção científica em pulp, né, na verdade. O foco era a ideia. O foco sempre foi essa grande sacada, essa grande ideia, né? Inclusive existe o termo de Big Idea Sci-Fi, né? A ficção científica é grande ideia. E é uma coisa que está caindo em desuso. Enfim, o tempo foi passando e a ficção científica ela mudou de mídia. Ela foi para a televisão, ela foi para o cinema, e ainda sendo uma arte renegada. Ainda era essa bobajada de nave espacial, de alienígenas. Essa coisa de gente séria, né? Não é de coisa de gente séria isso aí, né? Ele nunca foi tido como um cinema sério, um livro sério. Sempre foi renegado. Até hoje, né? O Oscar, inclusive. Então, eu falei que eu ia pegar essa informação, mas que eu me lembre, se alguém tiver essa informação aí de cabeça, que eu me lembre, nenhuma ficção científica ganhou um Oscar de melhor filme até hoje. Ganhou? Nem Avatar? 79. Boa! Gostei. O Alien estava no passageiro, eu me lembro que concorreu ao Oscar. Só que Não, eles concorrem, mas sempre, que eu me lembro, sempre são em categorias técnicas. Sempre é melhor maquiagem, melhor montagem. teve a indicação, mas não levou. Não levou, eu não lembro, enfim. Se a gente estiver errado, Também não levou. E é um baita filme que merecia. Se não me engano, merecia como reconhecimento muito maior que tem. Contatos de imediato que esse legal também é o. Também não levou nada. Pois é o é. MG, se não me engano, o Star Wars também, o terceiro teve algumas indicações, enfim. Avatar em 2010 ganhou o melhor filme. Avatar? Mas Avatar não é ficção científica. Ah, não? Então aí Star Wars também não é. Você tá falando ficção científica aqui, pô.
Então se for pensar assim, Star Wars também, né? É fantasia. Avatar, depois a gente vai tentar classificar Avatar. Assim, a gente não é, a gente comete deslizes, mas errar a gente não é. Mas enfim, voltando no nosso ponto, assim, a ficção científica sempre foi, de um certo modo, renegada. E sempre teve baixo orçamento, raríssimas exceções. A gente volta a Forbidden Planet, do planeta Leslie Nielsen foi o primeira ficção científica com orçamento de verdade, assim, com orçamento de filme. Oi? Deixa eu só corrigir uma informação. Teve uma ficção científica Que ganhou um Oscar, que ganhou qual? um Oscar. De melhor. Acho que participou. Não lembrava disso. Grande filme que salvou a gente. Palma pra ele. Então, só pra ele. Já Não, mas o ponto importante é que Jurassic Park ganhou o Oscar nos anos 90. 1994. Dizem. Mas a ficção científica ela existe desde os anos. Desde o século XIX, se a gente for Desde o deixar. século XII, se a gente pensar em proto-ficção Verdade. Desde o século XII. Desde o século XII. Então, O que acontece? Em algum ponto algo acontece. A ficção científica ela deixa de ser uma coisa de nicho, ela deixa de ser uma coisa renegada E torna-se o produto mais rentável do planeta. Hoje entretenimento é ou ficção científica ou fantasia no geral. O que acontece? As 8 maiores bilheterias são de ficção ou fantasia. O que acontece chama Star Wars. Assim, Star Wars chegou e mudou tudo. Né? Star Wars é ficção científica no nosso mundo real, chegou e mudou. A partir daí, os estúdios descobriram que, ok, a gente pode fazer dinheiro daí, a gente quer isso. Star Wars sai em 77, 78 é o ano que mais saiu spoof de Star Wars. Todas as Filmes produtoras de Star Wars, Todas as todos produtoras olharam e falaram, eu quero esse aqui. eu quero brincar com eu isso. quero um Star Wars. Eu quero Eu quero Star Wars nosso também. Eu também quero. Eu quero. Vai ser o Todo mundo quer brincar de Star Wars. Você quer brincar de Star Wars? Pode ir, manda bala. Não, e daí? Todas as produtoras queriam ter o seu Star Wars. Queriam fazer. Que deu grana, né? Só que como que é feita essa mágica? Porque é uma mágica. A gente pega um negócio que era super de nicho e transforma nas maiores bilheterias de todos os tempos. Tem alguma coisa que aconteceu nesse miolo aqui. O que aconteceu? Bom, primeiro, nos primeiros anos, o que acontecia? Eles tentavam fazer alguma coisa, alguma imitação do Star Wars, alguma coisa do tipo. Mas depois eles começaram na pesquisa e ver por que as pessoas não assistiam ficção científica, mas eles vinham atrás de fazer uma pesquisa de mercado. O que aquele público lá, eles gostam de assistir? Aquele público gosta de X. Antes disso dizendo que eles só pegavam uma parcela muito pequena do mercado. As pessoas que iam ao cinema era uma fração muito pequena que ia atrás de ficção científica. E obviamente, como toda empresa quer maior parcela, maior fatia do mercado. Maximizar o lucro, lógico. Então o que eles fazem? Eles olham para aquele grupo ali e falam, o que aquele pessoal gosta? Por que esse pessoal não assistiu meu filme anterior? Ah, porque esse pessoal gosta de X coisa, esse X coisa não tem no nosso filme. Vamos pôr no nosso filme. Coloca no nosso filme. E aquela galera lá de trás? Por que eles não assistiram? Eles não gostam de um negócio aqui. Então a gente tira. A gente corta agora. Aquele outro pessoal, sei lá, por que eles não aceitam? Porque eles querem tal outra coisa. A gente coloca também. De um tempo pra cá, Aí o objetivo da ficção científica muda. mudou o foco. O foco não é mais transmitir uma grande ideia, é agradar público. É chegar e falar, eu quero agradar a maior parcela possível de pessoas para que todo mundo possa consumir o meu produto. E assim, esse é o ponto da normalização do que a gente tem até hoje. Que antes a gente tinha a ficção científica, Star Trek, Star Wars, era aqui em cima. A gente ficou meio órfão daquilo, porque não saía, demorou muito tempo antes de sair outro Star Wars. E um filme de ficção científica desse calibre, a cada 3 anos, 4, 5, é muito tempo. Então o que aconteceu? Esse buraco foi tapado por outras ficções, então, levando em consideração que a gente tinha referência aqui. A próxima que aparecia era, sei lá, 70%, nota 8, 7,5. É legal, é bom,
Não é o ideal. Não é o ideal, É mas quase o que eu passa. Mas é quase o que eu quero. Tão bom quanto poderia ser. Não é um 10. Aí passou um tempo de novo, aí apareceu um que era 6. Poxa, faz tanto tempo que eu não vejo. É o que tem pra hoje. Então, vamos lá, a gente aceita. Daqui a pouco, a gente tá recebendo 4,5 e tá falando, nossa, Então o que está acontecendo, a gente não puta filme. a gente não está tirando notas mais altas, a gente está baixando a A média. gente está baixando a média, a gente está deixando a diferença lá embaixo. Então esse, para mim, é o grande problema. A gente está se acostumando, a gente está se acostumando a ter filmes de ficção científica que poderiam ser melhores e não são, e a gente está tratando eles como a última bolacha do pacote. Que às vezes é. Às vezes é a última bolacha. Aí a gente está parecendo agora aqueles tio chato, né? Aí tem a criançada toda se divertindo, olha que legal, tal, isso aqui, e a gente fala, olha, isso é uma coisa bosta. disso. Aí a criançada começa a chorar. A gente não gosta de só trazer o problema, a gente gosta de trazer uma proposta Mais de solução. problema. Mais problema. Então, peraí. Sussa. E ninguém melhor para falar qual é a solução do que o Tico. Manda bala, Tico. Se tiver errado, a culpa é sua. Bom, a solução, temos diversas soluções, né? Mas uma solução que eu gostaria de trazer é que Recomenda, né? que eu recomendo é que precisamos ser melhores clientes da ficção científica, melhores consumidores de ficção científica. Precisamos ler mais melhores ficções científicas. Não só isso, mas também precisamos saber mais sobre conhecimento de ciência mesmo, porque só tendo conhecimento de, por exemplo, o quanto é difícil viajar na velocidade da luz, hoje é impossível, e o porquê é importante se viajar na velocidade da luz, por causa da distância das estrelas, que a gente vai dar devido à importância do motor de obra, por exemplo. É um conceito que você não entende, mas ele é importante para aquela história. Se você não entende aquele conceito e ele é importante para aquela história, você vai ficar travado ali. Ou então você não vai absorver aquela história da forma que o escritor entendia, né? Que você absorvesse aquilo. Eu lembro quando eu era moleque, eu comecei a ler ficção científica. 50 anos atrás. 512 anos. O meu primeiro contato com ficção científica foi através de Star Wars. Depois foi Star Trek e a partir daí o mundo era maior, né? Mas muitos conceitos que eu era apresentado por aquelas primeiras ficções científicas que eu estava consumindo de uma maneira, eu não fazia ideia do que era. E aí eu ficava, nossa, mas o que é isso? Como isso aqui funciona? Como isso aqui funcionaria, né? Como que... por que escreveram dessa maneira? Por que gravaram dessa maneira? E aí eu tentava ir atrás da maneira que tinha na época, né? Isso era pré-internet, então algumas pessoas aí não se lembram como o era. Gutenberg estava começando a imprimir os primeiros livros. Então a gente ia atrás das informações e a gente pegava outros livros, lia mais coisas, e aí se correlacionava um livro com o outro. Peraí, isso aqui junto com aquilo forma uma teoria, você começa a entender como é que as coisas funcionam dentro da possibilidade que a gente tem de compreender coisas, né? Inclusive, a gente tinha que correr atrás de outras pessoas que também gostavam daquilo. Então a gente se ensinava o que era aquilo que a gente estava lendo. É isso que a gente faz aqui hoje, o que a gente fazia no colégio. Então, achei esse livro aqui, achei esse filme, assiste aí, lê, né? E depois a gente ficava debatendo em cima das coisas. Discussões eternas. E a gente está discutindo até hoje. Ele não tem mais cabelo, eu estou perdendo já também, já engordei 100 quilos. Aí a gente continua discutindo essas coisas. Você tá lindo, tio. Obrigado. Ele não é lindo? A gente vai ter um leilão mais tarde. Leilão? É meu! Enfim. É meu. Então, a nossa Provavelmente é o lance maior. eu aceito em pizza o pagamento. A nossa proposta é o seguinte: que nós sejamos melhores leitores, nós sejamos melhores espectadores, para
apreciar da forma correta. Honrar as boas ficções científicas e não aceitar qualquer coisa que colocam pra gente assistir. Oi. Vocês falaram bastante de ficção, vocês falaram que não tem muita coisa. Por exemplo, ele falou a questão do teletransporte. A solução do Dark Matter, de você imprimir uma pessoa e mandar a consciência para outra galáxia, é uma solução mais viável, né, do que o teletransporte, que você tem que matar a pessoa, desintegrar ela, para depois remontar em outra galáxia, ou em outro ponto. Então você tem novas ficções científicas, novas propostas, novas questões que vão avançar. Além de Star Wars, além de Star Trek, tem Killjoy, tem Expanse, tem Stargate também, né? Stargate. Como é que chama? Desculpa. Aldino. Eu concordo. Tem outras ficções científicas. Só que pelo grande volume que é produzido hoje em dia, a gente tem 5, 6, 7, 8 séries de ficção científica simultâneas e nem eu não botou Spaceballs. E nem todas as ficções científicas mereciam o título. Existem novas ideias, sim, e algumas são do mesmo patamar ou até melhores do que as ideias clássicas, ou as primeiras ideias de ficção científica que a gente teve. Se a gente pensar em ficções científicas como da Terra-Lua, por exemplo, o pessoal chegava na Lua e estava lá de bermudão e opa, vem aqui pra Lua dar um rolê. Hoje a gente sabe que não é viável. Mas o conceito de chegar na Lua naquela época era muito grandioso. Hoje em dia a gente quase que tem mais um technobabble do que ficção científica real, porque a ideia do teletransporte já existia, eles só modificaram a maneira como o teletransporte funciona. Eles não me apresentaram uma nova ideia, aquela ideia que eu falo, olha que sacada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, de atualização também de conceito. Saiu um curta-metragem, não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, chama FTL, né? FTL, Faster Than Light. Enfim, era um cara que era o primeiro humano a poder viajar mais rápido que a luz. Quando ele chega no destino que ele ia fazer o teste, o destino o trajeto de teste que ele ia fazer, a primeira coisa que ele faz é lançar uma boia espacial para poder lançar um sinal. Essa boia ela é entrelaçada com a antena aqui na Terra. Por exemplo, para você entender essa questão do rádio, do entrelaçamento, você vai precisar de noções básicas de física quântica. Só física quântica. Você não precisa Bem rapidinho, ser Wikipedia. físico, fazer mestrado, como a menina que estava fazendo aqui, mas você precisa ter alguns conceitos para entender o que está sendo dito ali. E também uma outra coisa que eu estava dizendo é que para você dar o valor, por assim dizer, para esse transporte que você disse, você tem Não acho que é transporte, é impressão 3D. O cara foi explicar dele eu não acabei de assistir Altered Carbon ainda, não me dei spoiler. Ele morre no final. Então, mas o conceito é da década de 60. Né? Eles só estão imprimindo hoje esse conceito. Tem o download do cérebro da pessoa. Tá? Então, mas o teletransporte é basicamente isso, né? Não, a pessoa morre, a pessoa é destruída. A pessoa Então, no filme que você está dizendo, então, ele abriram duas? Não, a pessoa que está aqui no local, que vai, é uma carta consciente Uma cópia dela. da informação e ela é reconstruída aqui. Vai pra lá, imprime a pessoa vai pra cá, vai pra lá, depois ela é destruída e a consciência dela vem pra cá e ela vai fazer a atualização com as informações. Se ela morre antes, É uma impressora, tem que imprimir a pessoa. Que nem o Jutsu das Sombras, né? Eu gosto desse. Jutsu das Sombras é boa. Eu gosto desse conceito. Primeira vez que eu estou ouvindo esse conceito. Qual que é a obra? é o Dark Matter, já foi cancelado, Tá. mas chegou acho que até a terceira. Tá, eu não assisti ainda também. Preciso assistir. Tá na lista lá de preferidos lá para poder assistir. E
Então, mas meu ponto é esse. Olha só, a gente achou uma ideia dessas big ideas, essas grandes ideias. Olha que conceito legal. Isso é um belo conceito de ficção científica. O meu problema é com a falta desses conceitos em mais obras. Eu acho que todas as obras deveriam ser cunhadas em algum grande conceito. Sempre lembrando também que é importante a história. Não adianta você botar fraque num bode, deixar ele lindo, maravilhoso, levar ele pro teatro. O bode já era lindo antes. Não, calma, pra você. Apesar dele ser Ele vai continuar sendo um bode. Então não adianta a gente travestir qualquer história, fazer o contrário, né? Pegar o plot, ou seja, pegar o Sabre de Luz, pegar as TIE Fighters, pegar a Estrela da Morte e a partir daí criar uma história. Eu acho que tem muita coisa acontecendo referente a esse sentido. É esse o problema. Um outro ponto também, que a gente nem pensou em falar sobre isso, mas vou pincelar rápido, Sempre a gente sempre se inventa coisa. É falta de sutileza. Hoje em dia, ou não se fala, ou é um chute de camelo na nossa cara, né? Não tem sutileza nas histórias no geral, não nem ficção científica, nas histórias. Me dá a impressão de que eles estão chamando a gente de burro. Sabe, olha, você que não tem capacidade de entender, por favor, toma essa patada de camelo na cara. E aí a gente, não, esse aqui é o conceito. Pô, a gente tinha sacado 3 episódios atrás que fazer isso. E aí... Com certeza você está falando, né? Então, a nossa questão é isso, como que a ficção científica está diluída, é como se uma coisa tivesse sua forma pura no passado e ela foi fazer uma cópia, tipo Xerox, quem lembra do Xerox, né? Você tirava uma cópia da cópia, não era tão boa, aí você tirava uma cópia da cópia da capa, não tinha mais informação. Tipo esse tipo. Confio. Clube da Luta, bem legal, na verdade. Falou. Enfim. Esse é o nosso inquietamento com os rumos que a ficção científica está tomando. Virou cifrão, né? Virou número, na verdade. 2. É que ele falou atrás mesmo, vamos por bem. Existem também outros tipos de ficção científica que vocês não estão considerando na abordagem de vocês. Que é aquele tipo de ficção científica que não mexe com tecnologia necessariamente, que fala principalmente de futuros distópicos, né? 1984, V de Vingança, até mesmo Mad Max. O que vocês enxergam desse tipo de ficção científica no que a gente tem hoje em dia? Não, então, eu acho que a gente está abordando sim, porque a gente quer exatamente essas grandes ideias de 1984, esse tipo de coisa, e é o que a gente não está vendo hoje em dia. Todas essas histórias que você falou, elas têm 30 anos, 40 anos. E é exatamente esse tipo de história que a gente quer ver hoje. E a gente não está vendo. Baixíssimo orçamento, nem sei se é muito divulgado, Extinct, que trata que os humanos foram extintos, foi baixíssimo orçamento. Uma raça alienígena resolve reconstituir a humanidade a partir de como se fosse arqueologia genética, achar extratos de genes e refazer os humanos. É tipo o que a gente fez em Jurassic Park, né? Isso, Entendi. o orçamento é baixíssimo, a ideia é muito boa. Pesquisa essa daí, é sci-fi, com baixo orçamento e ideia. Você tem que clicar na internet. Só acrescentar uma coisa, tá? Esse ano temos 90 anos, tá? A Mary Shelley, o Frankenstein, ano passado fez 200 anos, foi o princípio da ficção científica, né? E Júlio Verne, 90 anos, este ano. Ele foi um visionário com ideias novas. As ideias são adaptadas à época que ele vivia, né? E à tecnologia. Talvez esteja faltando isso hoje em dia. Ideias novas, né? Não tirar cópia das ideias dele, por exemplo. Esse é o ponto. Uma coisa, eu sei que cada época, você tem os filmes, Jornada da década de 60, baseado na sociedade, hippie e tudo mais. Você tem os filmes da década de 90, né? Tipos de Deep Space Nine, que é a cidade um pouco mais revoltada, tudo mais. Eu acho que a sociedade, de certa forma, ela vai influenciar a ficção, né? Você vai, nessa base, não só científica, né? Assim, com a tecnologia, você pode pegar a sociedade da época e montar uma ficção a partir daí.
Sim, é sempre um retrato de como a sociedade... Isso, um retrato social do momento. Evento, né? Através disso você monta uma história. Exato. Eu concordo 100%. Eu vou responder sua pergunta rapidinho, porque a gente tem que cortar, mas assim, eu acho que a gente está englobando, assim, porque, por exemplo, você falou de Blade Runner. Blade Runner vem... Isso. Blade Runner é década de 80, 90. A partir do evento replicante, hoje a sociedade muda para aquele formato que a gente tem. Que outro filme você deu de exemplo? Vingança, 1984, Mad Max. Bom, em 1984 a gente tem um sistema de vigilância totalitário em cima da sociedade. Que a gente nem considera tanto ficção hoje em dia, porque é real. A gente carrega no bolso hoje em dia. E Expanse, que é a colonização do sistema solar. Expanse é ótimo. Então, a Expanse é bacana, a gente está inclusive fazendo no nosso canal, a gente está assistindo episódio por episódio contando. Mas até o momento onde a gente está no 7º, 8º episódio, uma coisa assim. Oitavo, ela não tem uma grande ideia, uma nova ideia. Ela tem temas que são recorrentes na ficção científica. Colonização do nosso sistema solar, sim, é um tema recorrente. Molécula não é uma grande ideia? Então, até o episódio que eu achei, eu não achei daí pra frente. Inclusive, eu comprei o livro e ele não chegou ainda, então também não tem como julgar. Eu não assisti acima do episódio 8, eu não sei em que episódio que acontece isso. Black Mirror. Black Mirror é qual episódio? Porque é antológico. Vários deles trazem ideias com ficção científica que não são comuns. Eu assisti bastante Black Mirror. Aí o Daniel vai falar que eu não assisti nada. Ele é excelente, eu achei ótimo. Mas em que sentido Black Mirror? Porque eu acho que é uma boa ficção científica. Ah, sim, claro. Ela, em vez de focar para daqui a 100 anos, 200 anos, ela está focando daqui a 5, 10. Sim. Então, é exatamente isso. Eu acho que o Black Mirror é um bom exemplo de boa ficção científica que está sendo feita hoje em dia. Mas a gente quer mais. Para cada Black Mirror... A cada 20 filmes, 50 filmes, tem um que você pega para sua vida inteira. O resto, você assiste no cinema, quando está passando os letreiros, você já esqueceu o que aconteceu no filme. Ou seja, aquele filme é vazio, foi só um monte de imagem, ou explodindo. Não pode comprar. E assim, acho que para finalizar, que a gente já comeu muito mais bem, obras. Eu ia falar, esqueci. Fui quem Vai falar tchau, Nilton. Ia falar tchau, Tchau, gente. Esse foi o Papo das Estrelas. Obrigado por nos aturar. Beleza. Bom, gente, eu quero chamar a Carol ao palco. Não quero expulsar vocês, mas vou expulsar. Sinto muito.